a gente se move muito por impacto. Né? Putz, qual que é o impacto do que eu estou fazendo? O que isso está gerando de benefício na vida das pessoas? Né? Esperamos que seja isso. Eles falam lá, o vestiário quebrado não vai para frente. E hoje acho que é difícil a gente achar alguma empresa que não tem algum componente tecnológico. O foco é, a gente está melhorando a vida dessas pessoas, a gente está contribuindo para que elas, né, acessem espaços que elas não acessavam antes. Agora, se eu não tiver uma categoria de base preparada, eu não vou conseguir responder, não só agora, mas no ano que vem e no próximo eu vou continuar perdendo o campeonato. Mas se você tem uma base maior, você consegue reter mais gente também. Por mais que você perca alguns no caminho, você mantém a estrutura e você está formando sempre mais gente. Para as pessoas júniores, por exemplo, que a gente vê eventualmente, pedindo 10 mil reais e a pessoa tem zero experiência, sabe? E aí você fala, cara, não é assim que funciona o jogo. Na Nura, a gente tem falado muito do profissional em T. Né, de você sim se aprofundar e se especializar numa tecnologia, mas estar atento a coisas que estão próximas. Né? Hoje, uma pessoa que desenvolve, ela não é paga pelo código, ela é paga pela resolver problema. A única forma que eu vejo da gente conseguir fazer isso funcionar é se aproximando. O RH precisa entender mais de tecnologia. Na verdade, gente, tempo é bagagem. Né? O conhecimento, óbvio, que você vai acumulando, mas eu acho que o tempo, ele é muito assim, o quanto de problema essa pessoa já resolveu. Então bora lá. Seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil. Prazer ter você nos ouvindo agora ou nos vendo no YouTube, eu não sei como é que tá aí, porque o convidado de hoje agora, eu tenho certeza que vai ser uma excelente companhia. Diogo Pires, seja muito bem-vindo. Fala, Emerson, tudo bem? E aí, João? E aí, Roger, tudo certo? Vamos falar um pouquinho de tecnologia, desenvolvedores, desenvolvedoras e RH. Né? Desenvolvedoras. Tá faltando mulher desenvolvendo, não tá não? Depois você vai contar como é que distribui. Tá faltando. Precisamos mexer mais no mercado aí, mas ainda tem muito espaço para mulherada ocupar aí, né, essas posições de pessoas desenvolvedoras aí no geral, né? Mas sim, ainda tem muito pra gente correr atrás. Né? Legal. Eu vou querer depois saber a tua opinião, por que é assim? Por que o mercado se comporta dessa forma? Mas, João, valeu, mano. Beleza? Aí, Roger. Mas tem jeitos de ver, né? Assim, ao mesmo tempo que a gente fala, poxa, as mulheres poderiam ocupar mais espaço nesse mercado, considerando a falta de profissionais que tem e tal, a gente pode ver isso também como uma oportunidade, né? Então... Eu não tenho dúvida. O porquê isso, o número ainda é assim, é que é algo a ser explorado, né? Mas eu acho que tem uma mega oportunidade, não tenho dúvida. Mas, Diogo, antes de falar de trabalho, cara, vamos falar de quem é você, cara? O que você fez nas férias, meu amigo? Porque eu sei que você tirou férias recente. Como é que você aproveitou as férias? Vendo o celular com o e-mail da empresa? Ou você não pegou no celular? O que você fez? Jogando, cara. Então, exatamente. Não, o Emerson, eu até brinquei com o pessoal aqui que eu falei que essa foi minhas primeiras férias oficiais da vida, assim, né? Porque desde que eu comecei minha carreira, eu sempre ou empreendi ou entrava como sócio PJ em negócios, né? Aproveitei viajar, fui para Bahia, ficar uma semaninha em Itacaré, sol, praia, se bem que pegou um pouquinho de chuva, mas Bahia é maravilhoso porque é isso, né? Chove de manhã, abre o sol à tarde. Então, fui lá, eu, minha companheira e a nossa pequenininha, a nossa bebezinha. Quantos aninhos? Ela tem 1 ano e 2 meses agora, a Tereza. Cara, Parabéns. Valeu. E foi demais, assim, ela já tinha conhecido a praia aqui, né, mas ela ama a praia, então ela chega, ela se joga na areia, vai pro mar. Tem criança que não curte, né? Tem criança que você bota o pezinho na areia e quase chora. Né? Faz assim, não deixa encostar. Mas foi muito bom, e aí essa semana ainda tô de férias aqui, né, no finalzinho, e fiquei jogando bastante, acho que o Roger comentou aí. Você joga o quê, cara? Porque aqui tem um cara aqui que tem Xbox na casa dele, tem Nintendo, ó. Como que chama aquele Nintendo portátil? Switch. O cara tem... Falta, sei lá, meu. O cara tem uns 50... Você tem videogame também, Roger? Eu tenho, mas não tenho usado muito, não. Qual você tem? Exato. Tem o PS, né? O PS. O cara é clássico, né? E você joga quais? O quê, meu?
Cara, eu tô com o João, eu tenho um Switch também e tenho. Eu jogo um Xbox na nuvem aqui, que é um beta que eles estão fazendo de rodar o jogo direto da nuvem deles lá, né? E aí eu tô jogando um joguinho até que é antigo, que é sobre exploração espacial, que chama No Man's Sky. E tem toda uma pegada enfim, você explorar o planeta, Exploração, né? construir, é bem divertidinho, assim. Pô, que maneiro. Mas jogo de tudo, né? Gosto de jogar futebol americano, Madden, jogos de estratégia. Pô, futebol americano, qual é que é isso? Cara, isso foi um negócio muito louco, assim. Nem sabia que tinha futebol americano. Deve ter, né? Lógico, dinheiro pra fazer. O João tá rindo, filho da mãe, porque eu não sabia, não entendo nada de videogame. Não, é um universo à parte, né, cara? Bom, a indústria dos games é maior que a indústria de filmes e música juntas, né? Então você imagina o quanto movimenta. Não é só brincadeira, não. Não é à toa que premia, você pega um ganhador de um grande slam de tênis, já falamos disso. A grana que esse cara ganha pra ganhar um grande slam é menor do que um cara ganhar um torneio lá de CS. De esportes. StarCraft. É isso mesmo, é isso mesmo. E, cara, é engraçado que o futebol americano, ele apareceu na minha vida uns 10 anos atrás, assim, que eu tava entediado, sei lá, passando um fim de semana na casa de interior dos meus pais. Aí coloquei num canal X, ela tava passando, e eu sempre fui muito curioso, assim, e eu não entendi nada a primeira vez que eu vi, né? Eu falei, cara, que negócio esquisito, né? Um monte de cara se batendo ali, tem que correr com a bola pra endzone e tal. E aí futebol, mas não tem quase nada de fute. Não tem nada de fute. Cara, não tem nada de fute. E aí eu comecei a ir atrás, entender as regras, né? E no fundo, assim, o que me chamou a atenção é que é um jogo de muita estratégia mesmo, né? De você, de fato, tentar enganar a defesa adversária para ir evoluindo ali a tua posição no campo, né? E aí, cara, comecei a ficar maravilhado, comecei a estudar um pouco de tática, aí comecei a entender dos times, escolhi um time para torcer, óbvio, né? Que sempre é bom a gente acompanhar. Eu torço pro 49ers, pro San Francisco 49ers. Que isso não me faz passar raiva, mas tudo bem, tá tudo certo. E aí, cara, comecei a jogar também, você vai aprendendo, e aí quanto mais você vai aprendendo, mais você vai curtindo o negócio ali. Então, foi uma coisa que eu acabei trazendo para minha vida, para o meu tempo livre ali também, e que eu gosto de explorar um pouquinho e me divertir. Como é que você arma uma jogada? Curioso, é um parênteses agora. Como é que a jogada, porque assim, toda jogada é muito bem construída antes da bola sair da mão do quarterback. Como é que você arma essa jogada já para enganar a defesa? Cara, na verdade, você monta o playbook, né, das suas jogadas antes do jogo começar. Então, existe todo um estudo da fita dos adversários, né? Da fita, né? Anos 80, mas do cloud, das jogadas do seu adversário ali. E você monta um playbook para contra-atacar essas jogadas, né? Ou para tentar ludibriar a forma mais ou menos como a defesa adversária se posiciona. E é óbvio que durante o jogo os treinadores vão adaptando esse playbook, as jogadas, de acordo com o que está acontecendo ali. Porque também do outro lado existe uma adaptação. Né? Então a defesa do outro lado e os técnicos começam a ver como o teu time está se posicionando, que jogadas que você está mais seguindo, e ele vai ajustando a defesa para combater isso. Então é um jogo super dinâmico nesse sentido também. Por mais que você se prepare antes, você tem que ter muita adaptatividade ali, né, durante o jogo, para criar umas jogadas malucas, para tentar uma coisa que não está prevista ali. E acho que isso que torna o esporte tão legal, que ele nunca não vai, mas dificilmente você chega no último quarto do jogo com o jogo decidido. Né? Então tem vários jogos que é na última jogada que muda tudo, ou nas duas últimas jogadas muda o jogo inteiro. Então é muita emoção, assim, você vai vendo, e aí é um negócio que me pega muito, né? Quando a estratégia é muito boa, você fala, nossa, aí você vibra, você fala, puta, o cara enganou direitinho, fingiu que ia correr, passou, fingiu que ia passar a bola, acabou entregando para uma corrida e tal. E assim, óbvio, né? Tem toda a violência ali do esporte, que é um esporte de contato, um esporte muito físico, mas
Acho que essa parte de desenhar os caminhos, né, de conseguir desenhar essas rotas, conversa muito, inclusive, com o mundo empresarial como um todo, né? Quando a gente fala de estratégia, de decidir caminhos, rumos, testar coisas, né? Testar produto, testar jogada, testar coisas. Acho que tem paralelos interessantes que dá para até E para a gente integração com traçando. equipes também, né, Diego? Super, super, super. É fundamental, né? Time, eles falam lá, o vestiário quebrado não vai para frente. Então, os times têm que ter uma cultura muito forte, tem que ter esse propósito muito claro, né? Do que o time até é capaz de conquistar aquele ano. E aí que muitas vezes a gente vê as superações de até times medianos que não têm super estrelas conseguindo ir muito longe até ganhar o campeonato principal, né? O jogo principal, que é o Super Bowl ali, né? Você tá falando, eu tô lembrando o Tampa Bay agora no torneio que acabou esse ano. Pô, foi assim, né, cara? No último momento. Falei, cara, que doido, né? Aí o Tom Brady fala, não, agora aposentei e tal. Não aposentou nada, vai voltar. Não, eu vou voltar. Não quero. Ainda não quero parar. Quando a gente faz o que gosta, é difícil aposentar. É difícil, cara. É difícil. E, é duro, né? E acho que até isso, de novo, né? Funciona muito no mundo de empresas também, né? Sim. A gente vê um monte de gente que já poderia estar aposentado há muito tempo, mas quer sentir, né, a adrenalina ali do dia a dia, dessas tomadas de decisão, né? Acho que no fundo, acho que óbvio, não é todo mundo, mas a gente se move muito por impacto. Né? Putz, qual que é o impacto do que eu estou fazendo? O que isso está gerando de benefício na vida das pessoas? Né? Esperamos que seja isso. Né? A gente sabe que não é toda empresa que tem isso como fim, mas né, acho que tem muito essa motivação de, cara, eu estou melhorando a vida das pessoas de alguma forma. Né? A gente está contribuindo para que elas possam, né, ter mais acesso, reduzir, né, essa grande desigualdade que a gente vive hoje. Acho que isso também é uma pilha e uma motivação muito legal para vários empreendedores que a gente cruza aí pelo caminho. Sim, fato, cara. Pô, que legal ter você aqui. Você tá vendo que o negócio é muito... A gente quer tornar o ambiente muito bem agradável para te deixar à vontade, porque eu acho que há momentos para descansar, mas o ser humano que está descansando é o cara que está no trabalho também. Tudo que você carrega, tá vendo quanta reflexão você tira de momentos que é prazeroso, você jogando, e a gente aprende pra caramba, cara. Então, vamos trazer isso pra conversa, porque eu acho que ela tende a ficar rica pra caramba, meu. A Lura. Como é que a Lura cai na tua vida? Quanto tempo você tá aí? E como que essa empresa surgiu, cara? Cara, muito legal, muito legal. Eu entro na Lura em outubro de 2020, no meio da pandemia, né? Acho que foi talvez aquele momento mais incerto da pandemia. É o momento que eu entro e totalmente remoto. Né? Então, inclusive o meu time hoje, acho que eu tive contato presencial. Já abraçou os caras? Já pegou pegou na mão? Já consegui abraçar, já consegui conhecer 2 vezes, né? Foram 2 encontros, a gente tá full remote, assim, né? Na verdade, a gente adotou o remote first na Lura, até para conseguir atrair talentos, acho que a gente vai falar um pouco disso, né? Sim. Mas também a gente contratou pessoas do Brasil inteiro, literalmente. Então, hoje nem faz sentido a gente voltar presencial, senão a gente perderia muitos desses talentos, né? Mas eu entro na Lura em outubro, depois de uma experiência empreendedora que foi talvez a melhor experiência da minha vida e a mais frustrante no final. Caraca, dá para contar? Porque agora eu fiquei curioso, claro. Em 2015 eu comecei a empreender a Pluvion, né, que era uma startup que a gente entregava alertas antecipados de potenciais deslizamentos de terra, de enchentes. Caramba, que legal. Principalmente para pessoas em áreas mais vulneráveis. Né? Mas como modelo de negócio, ali a gente vendia isso para empresas também, que estavam muito suscetíveis, né? A eventos do tempo, como empresas de transporte, de agricultura, de energia. A gente trabalhava com uma gama de empresas assim, né? Para, enfim, colocar um negócio de pé também. E foi uma experiência super rica, porque a gente desenvolveu do zero um hardware, que era uma estação meteorológica. Então a gente aprendeu todo o processo. Perguntar de onde vinham as análises, né, cara? Vocês criaram essa parada.
A gente criou tudo, porque não existiam dados suficientes, né, para a gente conseguir dar um alerta preciso. Porque os alertas que a gente tem hoje são macro, né? Tipo, a região, ou vai chover em São Paulo, uma chuva muito grande. E a gente sabe que, principalmente no verão, são chuvas mais localizadas. Aí os estragos são localizados. Às vezes até tem um deslizamento num bairro, no outro nem choveu. Então a gente queria ter essa profundidade, né? Então, a gente não teve muito caminho a não ser desenvolver a nossa própria tecnologia. E aí a gente passou por isso, passou por aprender a desenvolver um equipamento no Brasil. Assim, foi uma coisa muito maluca. Conseguimos desenvolver equipamento, colocamos no ar. Também teve o desenvolvimento do software, né, para entregar os alertas, que para as empresas a gente criou mais dentro da caixinha, um dashboardzinho com alertas e tal. Para a população a gente criou um chatbot, que era o São Pedro. Então, as pessoas podiam conversar direto com São Pedro e perguntar, né, o risco que elas estavam ali envolvidas. E, cara, foi incrível, assim, a gente chegou a mapear, por exemplo, comunidades aqui na Zona Leste de São Paulo, que quando alaga ficam 2 meses embaixo d'água, né, o Jardim Pantanal ali, e a gente, durante 2 anos e meio, a gente ficou lançando esses alertas para a turma lá. Então, impacto direto na vida ali de 140, 150 mil pessoas que moram na região. A gente chegou a evitar acidentes em estradas aqui no interior de São Paulo, de desbarrancamento de terra. Na verdade, a gente não evitou o desbarrancamento, mas evitou que carros passassem, que a concessionária fechou a rodovia. Então, salvamos algumas vidas nesse meio do caminho. Ganhamos o prêmio na ONU. Foi um negócio maluco. Assim, um negócio que eu jamais ia imaginar que a gente conseguisse conquistar, né? Reconhecimento do Google, Facebook, ONU. Aí veio pandemia e custo de componente vai às alturas, acaba fornecimento, né? Na verdade, ficou escasso toda a cadeia de hardware ali. A gente também estava começando a tracionar o negócio, né? O negócio de hardware também demora mais do que um software para a gente conseguir escalar, né? Só de dúvida, porque esse hardware, então, cada região, provavelmente você tinha um equipamento desse para conseguir prover sinais e leituras para você entender. Já que você queria uma análise muito, muito bem regional, precisa, bem restrita, precisa também, né? Exato. A gente chegou a ter quase 400 estações espalhadas no Brasil, assim, né? Muitas nesses clientes, cara, que a gente atendia. Eu tô doido pra descobrir isso aí, mas mano, olha, eu teria que montar um podcast com você só pra gente entender de onde você capitalizava, como você monetizava. Já tô... Não, e era um desafio, né? Como é que eu monetizo uma coisa que, na verdade, é um bem público, né? A gente tentou ir para um caminho até de governo, não deu muito certo. E aí veio a pandemia, enfim, aí é um desafio de empreender, né? Acabou o caixa. Assim, a gente teve caixa, na verdade, mais para encerrar a operação e garantir que todo mundo se recolocasse tranquilamente e tudo mais. E aí esse foi um sonho que está engavetado ali, a gente segurou. Até porque, assim, também tinha questões muito grandes de infraestrutura ainda no Brasil, né? A gente conseguir transmitir dado lá no meio do Mato Grosso, no meio do Acre, do Amazonas, ainda é muito complicado. Né? Mal chega sinal de celular, comunicação via satélite ainda é um negócio muito caro, as redes de internet das coisas não chegam por interesse econômico mesmo, né? Não tem volume para gerar negócio. Não é viável, né? Não é viável, então tem muito desafio de infraestrutura ainda para a gente conseguir fazer bem um negócio como esse. Mas tá aqui, tá guardadinho, a gente vai resgatar algum dia essa ideia. Mas então todos esses equipamentos, toda essa leitura, isso tá parado, não tem ninguém movendo isso. Vocês congelaram esse projeto, os equipamentos estão guardados. A gente congelou, tá tudo guardadinho. Quando for o momento certo de retomar, né, a gente, enfim, vai entender se vai fazer isso, como vai fazer isso. Acho que tem um pouco de contexto também, né, de infraestrutura, de um monte de coisas que estão aí no meio do caminho. Mas a gente desligou, de fato, o projeto. Tá. Né? Desligou, e aí quando desliga, eu volto pro mercado, né? E aí, assim, tipo, o que eu faço agora, né? Tava com esse bebê aqui também, né, trabalhando lá há 5 anos, né? Full time, mergulhado nisso. E aí passa um pouco por aquela síndrome de impostor, né? Tipo, cara, eu não sou especialista em nada. Tipo, eu tava trabalhando com
né, uma coisa super generalista, que era previsão do tempo, medição de hardware, enfim. E eu fiz um exercício legal que foi puxar uma lista de empresas que eu admirava. Assim, falei, cara, deixa eu falar com as pessoas que estão nessas empresas, né? E dentre elas estava a Lura, que eu tinha conhecido há não muito tempo ali, e uma colega minha que eu conheci durante uma residência no Google, aqui em São Paulo, que ela trabalhava na Startup Farm na época, que era a Júlia, e ela estava como diretora de marketing da Lura. Eu mandei uma mensagem para ela, falei, Ju, vamos bater um papo? Me conta como é que é essa Lura aí, né? Que pé que tá, né? Como que é a cultura aí dentro, aí, explorando um pouquinho, né? Como é que era o ambiente e tudo mais. E depois da conversa, eu falei, putz, que tem de oportunidade aí, né? Adorei, tipo, ela também curtindo muito, né? O período que estava aqui. E ela falou, ó, conversa com o Paulo, que é o CEO, né? O Paulo Silveira. Acho que talvez o pessoal daí conheça ele de alguns podcasts, YouTube, que ele parece bastante. E aí tive uma conversa com o Paulo, e no final da conversa a gente concluiu assim, putz, cara, não tem uma vaga direito, mas vem para cá e a gente entende o que você vai fazer aqui dentro, né? E aí eu entrei muito com o papel de tentar organizar ali a experiência do aluno. Né? E desde lá o atendimento mais de dia a dia, o atendimento técnico também, de dúvidas. Só que acabou que, até um pouco pelo meu background ali, eu acabava puxando muito para melhorias de produto mesmo. Podia fazer isso aqui diferente, ou a gente podia criar um mecanismo novo de prática, de projeto, podia criar alguma coisa. E até porque seu background já tem isso, né, cara? Você trabalhou em cima de um produto por 5 anos, fazendo uma série de coisas. Você é um cara de negócios, então? Sim. Eu sou formado em engenharia de produção, fiz uma pós em administração, que eu nunca completei. Eu nunca entreguei o TCC, na verdade. Eu fiz o curso inteiro, mas não cheguei a completar. Então, eu vim do mundo de negócio, mas acabei mergulhando na tecnologia por conta das startups que eu participei. E aí me apaixonei, assim, é um mundo que me deixou completamente apaixonado. Mas agora fiz toda essa conexão para contar um pouco da história da Lura. Né? Então esse é o momento que eu entro ali para assumir, né, a área de experiência, e hoje eu acabei migrando, né, para construir essa área de produto para o B2C. Né? Então a Lura ela tem produtos para empresas, para governo e para pessoas físicas. Eu lidero essa parte de produtos para pessoas físicas na Lura. Mas a história da Lura vem bem de antes, né? Do grupo como um todo. Na verdade, esse ano a gente completa 18 anos, então estamos atingindo aí a maioridade como grupo. Mas ele começa, na verdade, lá em 2002, com um fórum para pessoas que desenvolviam em Java. Né, que quem criou esse fórum foi o Guilherme e o Paulo Silveira, que são os fundadores da Kaelon e da Alura, né, posteriormente. Com esse fórum ali, eles entendiam que eles conseguiriam criar cursos que, na verdade, eles não conseguiam encontrar em outros lugares, né, muito pela didática, pela forma como eles gostavam de aprender e ensinar também. E em 2004, eles criam a Kaelon, que era a escola presencial, de cursos de programação, especialmente, né? E desde então começa a história do grupo, né? Como uma empresa, de fato, ali, né? E aí passa por muitas coisas, né? Então, cria-se a editora de livros, que é a Casa do Código, voltada, né, para livros de tecnologia, de inovação. Aí vão se incorporando criando e incorporando, né, outras empresas, como a MusicDot, a PM3 mais recentemente, né, focada aí em produto também. A PM3 nós conversamos com o Marcel, não foi? Isso, você viu esse podcast, inclusive, você me disse, né? Eu vi, fui assistir o Marcel lá. Legal, cara. Tem também a Lura Latam agora, né, então também estamos expandindo aí para a América Latina e posteriormente para outros países aqui também. E aí a gente foi criando o que o Paulo, especialmente, ele chama de Aluraverso, né? Que é um universo de coisas que estão em torno da Alura, de fato. Antes do Aluraverso, né? A Alura, como a gente conhece hoje, né? Que é esse ensino à distância de programação e tecnologia, ela nasceu lá em 2013.
né, como uma aposta, ainda lá no início dos MOOCs, do EAD ali, né, como uma aposta de que o futuro seria mais digital, mais cada um no seu ritmo, mais, né, à distância, e veio se provar isso, né, hoje ela é muito maior, a Kaelon, até por conta da pandemia, a gente desligou as operações ali da Kaelon, e o foco total agora na Alura, né, como EAD, né? Enfim, crescimento e sequência aqui do grupo. E o Aluraverso, a gente brinca porque, assim, tem um monte de podcasts, vídeo de YouTube, websérie, cases que a gente faz para justamente tentar cobrir todo esse universo de tecnologia que está no entorno da programação. Né? Porque tecnologia não é só a pessoa que quer ir lá programar código, tela preta, matrix, hacker, não é isso. Né? Você pode, por exemplo, conhecendo de gestão, trabalhar com programação. Né? Você pode... Tem lá os squads, tem o PO, PM, Scrum Master, enfim. Hoje tem um monte de posições, né, que interagem, marketing digital, tem um monte de skills, conhecimentos que estão ao redor, né, de programação que a gente oferece, na verdade, né, como catálogo ali de formação para toda essa galera que está querendo entrar no universo de tecnologia. Né, que hoje acho que é difícil a gente achar alguma empresa que não tenha algum componente tecnológico, né, dentro do seu modelo de negócio ou da sua operação principal ali. Então, a gente acho que vai falar um pouquinho mais de demanda e tudo mais, mas isso tem explodido, né, e a gente precisa formar mais gente para o mercado. Então, vamos engatar nesse tema, porque todo mundo precisa e, obviamente, você não tem mão de obra, é uma escassez. Isso faz com que os preços fiquem essa loucura que a gente vê. Então, quando se paga? Cara, quando você sabe que você encontra alguém que conhece alguma coisa que você precisa, tem outros 10 querendo e começa um leilão. De certa forma, parênteses, né? Esse nosso podcast, a gente traz gente de tudo que é canto. E às vezes algumas pessoas ainda não fazem uma correlação no sentido de falar por que vocês trazem gente que pensa assim, assado, etc. Mas, cara, é essa junção de coisas que faz uma contribuição enorme para o desenvolvimento das pessoas. Como é o caso que eu vejo com vocês. Quando eu olho pro conteúdo de vocês, ele é extremamente inspirador, não de agora, cara. Eu entro no canal do YouTube e a maneira como os caras desenvolvem as coisas, a didática, porra, é sensacional. O que um cara de remuneração deveria fazer lá? Cara, no mínimo, entrar e falar assim, Cacilda, mano, tem muita coisa importante aqui que é uma forma de compensar alguém. Eu olho, então, eu vou deixar você falar agora, que o João vai dessa questão também do manifesto, porque vocês estão desenvolvendo a sociedade para esse presente que exige esse tipo de conhecimento. É quase que o sujeito vai sair da máquina do torno CNC agora e vai programar aquele mesmo torno que ele trabalhava antes. Então, como que isso acontece, né? Então, como que vocês enxergam hoje esse momento de mercado? É um mega potencial para vocês, do ponto de vista de negócio, pelo menos, já como cara, tem muito cliente chegando por aí. Como que é isso? Cara, a tua analogia é excelente, assim, Emerson, porque esse é um pouco do nosso propósito aqui na Alura, né, que é transformar a vida das pessoas pela tecnologia. Né? Então, tudo que pauta as nossas decisões desde o início, né, desde a formação da empresa, o foco a gente está melhorando a vida dessas pessoas, a gente está contribuindo para que elas, né, acessem espaços que elas não acessavam antes, né, usando tecnologia para isso. E, sem dúvida, acho que, principalmente pós-pandemia, né, com uma série de pessoas perdendo emprego ou, né, sendo cortadas ali, porque não tinha muito o que fazer, enxergam a tecnologia como uma área empregadora que paga muito bem. Né? Aqui a gente sempre faz uma ressalva, né, porque acho que existe também muita gente que vende sonhos que não são verdade por aí, e a gente tenta ser bem pé no chão. Tipo, a gente sempre fala pra galera, não acreditem em alguém que fala que você vai estudar 6 meses de programação e vai sair ganhando 20 mil reais. Vai sair ganhando, não existe, até existe, mas é assim, é exceção da exceção. É tipo o Neymar, sabe, o jogador de futebol que ganha milhões, e tem tantos outros que estão começando ali, ganhando pouco, e crescendo, e indo aos pouquinhos, né, se encaixando em clubes. Então, acho que tecnologia tem muito disso, tem muita oportunidade sim. É um mercado que está em expansão, né? Tem um número recente que a Brascom
divulgou que nos próximos 5 anos a gente vai ter mais ou menos umas 800 mil vagas sendo abertas para pessoas de tecnologia. Né? Se a gente fizer um recorte só mais voltado para programação, desenvolvimento de software, ainda são uns 500 mil. Né? Tem outras tantas que são para suporte, redes, alguma coisa que não é tão ligada ao desenvolvimento, mas é muita coisa. A gente está falando de 800 mil vagas num país que tem aí mais de 11 milhões de pessoas desempregadas. Então, é super impactante. É um setor que tem, sim, potencial de transformar, né, essa economia, de dar acesso a essa galera para entrar no mercado. E, de fato, assim, quando, já enganchando aqui um pouquinho em manifesto, né, quando a gente resolve juntar várias empresas e organizações e escolas também, inclusive concorrentes nossas, para criar esse manifesto, vem muito com esse intuito da gente, cara, como é que a gente chacoalha as empresas pensando nesse futuro do país mesmo. Né? E esse é um outro desafio que a gente tem, porque a gente está perdendo muita mão de obra para empresas estrangeiras também, né? Por conta de altos salários que estão sendo pagos. Então, a gente cria esse manifesto muito com essa pegada de como é que a gente consegue provocar as empresas de que elas precisam não só parar de brigar pelos muitos sêniores, que são poucos, né, e hoje quase inexistem, porque os muitos sêniores já estão muito bem colocados, e aí não vai ser mais uma pequena diferença de salário que vai levar a pessoa, ela já considera outros fatores, né? Mas, assim, como é que ela traz pessoas que estão mais em início, né, estão em desenvolvimento, na verdade, né? Pessoas ou que estão começando ou que já estão ali na faixa de júnior pleno, e como elas criam uma cultura dentro de casa de... Não adianta também eu trazer essas pessoas e largar lá. Né? Eu preciso ter um acompanhamento, eu preciso ter uma formação, eu preciso ter pessoas mentorando, eu preciso ter, né, todo um grupo de atividades aqui para que essa pessoa se desenvolva atuando e gerando valor para os produtos de fato da empresa. E não, é a pessoa que vai entrar e vai, sei lá, criar um site X só para aprender tal tecnologia. Não, ela vai pegar um produto da empresa, óbvio que dentro de um escopo controlado, né, com risco controlado, mas como ela tem apoio, como ela tem mentoria, como ela tem a possibilidade de errar, e isso a gente provoca muito, né, que as empresas criem esse ambiente onde o erro é aceitável e é inclusive valorizado, né, porque faz parte do processo de aprendizagem, ela consiga se desenvolver muito mais rápido do que a empresa ficar brigando lá por, sei lá, meia dúzia de pessoas muito sêniores, né? Perfeito. Você tocou num ponto, Diogo, que eu achei bem interessante, né? Porque o que a gente, de longe, assim, o tema que a gente tem sido mais procurado é tecnologia. As empresas estão com muita dificuldade para encontrar profissionais, para repor vagas e até para os que elas já trouxe para conseguir reter, né? Então, assim, a dificuldade está extrema e a gente olha para essas previsões da Brascom e percebe que a tendência é piorar, né? Além da concorrência internacional, possibilidade de trabalho remoto. E aí, voltando até no exemplo que você deu do futebol americano lá, você percebe que talvez você teria que planejar as jogadas antes do jogo, né? E olhar para essas previsões e falar, tá, como é que eu vou me preparar para isso? Porque o que as empresas em geral estão fazendo eu tô no jogo, eu tô perdendo e eu não tenho uma jogada prevista para responder o que está acontecendo ali no jogo, né? E aí, trazendo, né, para o contexto da Alure e tal, eu acho que uma sacada muito bacana é que, poxa, eu tenho um grande número de desempregados no Brasil. Essas vagas não estão sendo preenchidas porque elas têm requisitos muito importantes, né? Então, a empresa está perdendo o jogo e para virar o jogo ela precisa do melhor quarterback ali, não é alguém da categoria de base que vai resolver, né? Agora, se eu não tiver uma categoria de base preparada, eu não vou conseguir responder não só agora, mas no ano que vem e no próximo eu vou continuar perdendo o campeonato, né? Então, como exatamente, é que eu faço a conta fechar aí, né? É exatamente isso, João. Eu, ainda fazendo um paralelo lá com o futebol americano, você tem os jogadores que são os estrelas, né? Que são os super caros, os principais, e você tem os jogadores que eles chamam que são jogadores de profundidade,
que é? É a galera que carrega o piano para os estrelas se destacarem. Né? Então é a galera que vai se revezando, que vai ocupando posições até crescerem e eventualmente se tornarem também essas estrelas. Né? Então acho que tem... talvez virar um pouco a chave para isso, assim. Eu vejo muitas empresas falando, não, mas eu preciso de resultado agora. Né? Acho que empresas no Brasil, talvez Latam, como tudo, ainda tem muito essa cultura curto-prazista, né? De preciso entregar resultado agora. Se não entregar agora, eu vou ser cortado, sei lá o quê. É o futebol. O Atlético Mineiro demite o Carille porque em 20 e poucos dias você fala, não é possível, cara. Como é que você quer que o cara ganhe? Exatamente. Então, o que a gente precisa pensar é um pouco mais de como é que eu formo essa base para que essa pessoa que está começando, está se desenvolvendo hoje, seja o meu sênior amanhã. Né? Inclusive, eu vi o nosso CTO, o Sérgio, ele provoca muito no Twitter essas discussões e tal, e teve um rapaz que respondeu para ele falando, mas é porque eu sou o único sênior da empresa hoje, e aí a gente precisa de mais para não dar conta, mas aí eu não quero trazer júnior, porque eu vou ter que formar e treinar. Ele falou, cara, se você é o sênior e não quer formar gente que está mais novo, o desafio da tua empresa é que daqui a algum tempo, nenhum sênior ela vai ter. Então, assim, porque aí ela vai te perder, você vai para outro lugar e tudo mais. Então, acho que tem esse desafio, né, que a gente precisa destravar, que é como que eu flexibilizo os requisitos de vagas para dar mais oportunidade, né, para quem está começando. E aí, assim, a gente até abre um outro contexto aqui de... Você também... precisa desbloquear o iPad primeiro. Desculpa, gente. Não sei porque que ativou aqui. Mas o que a gente precisa, né? Então, flexibilizar um pouco os requisitos dessas vagas de entrada, porque aqui a gente também abre um contexto para... até entrada de grupos de minoria, grupos minorizados, grupos de maior diversidade, né, que eu consigo trazer para dentro, né, para dar mais oportunidade também para essa turma toda, e criar esse mecanismo de aceleração. Então, eu posso flexibilizar, crio um mecanismo de aceleração via desafios, mentorias nos produtos da empresa mesmo, né, formando essas pessoas lá dentro, e depois eu crio toda uma régua de acompanhamento, de upskilling, de reskilling dessa galera, muitas vezes, né? Então, eu posso também... eu não preciso sempre trazer de fora. Né? A gente tem vários clientes que a gente trabalha no B2B que pegam pessoas que estavam em outras posições e recolocam para dentro da tecnologia. Né? E aí, capacitando. A pessoa já conhece do negócio, já entende do produto. Exatamente, João. A pessoa já conhece o mais difícil, que é do negócio. Ela entende o setor, ela entende as dores, ela entende o produto. Formar na tecnologia acaba sendo o caminho mais rápido até. Porque, assim, em vez de eu trazer alguém de fora, formar, entender cultura, entender o business, entender tudo, eu já trago alguém de dentro e acelero nesse sentido, né? E também, aí, um papel importante do RH, né, de como fazer esse acompanhamento, de como fazer um assessment depois de... a pessoa está evoluindo mesmo dentro daquilo, onde estão os pontos mais falhos que a gente precisa reforçar e precisa recuperar. E só assim que a gente entende que você vai formar esse grupo que sim vai ser o seu grupo de sêniors, que sim vai ser essa equipe inteira de tecnologia no futuro. E é óbvio, né? Cuidando da cultura, trazendo pessoas que estão compradas ali com o propósito da empresa, com o propósito do negócio, com a cultura, porque também não adianta, né? E aqui, gente, sem julgamento nenhum, porque tem pessoas que têm necessidades muito diferentes, né? Então tem gente que realmente ganhar um pouquinho mais vai ser fator para ela pular de negócio para negócio. Mas se você tem uma base maior, você consegue reter mais gente também. Por mais que você perca alguns no caminho, que é natural, você mantém a estrutura e você está formando sempre mais gente. É um negócio também de formar o tempo inteiro. É ter aquela cultura de... Eu não gosto muito dessa associação, que é empresa-escola, porque tem um monte de viés aqui no meio, mas eu acho que é mais essa cabeça de formar continuamente. É uma empresa que está formando gente, está dando oportunidade para a gente de dentro, está dando oportunidade para a gente de fora, e formar essa base que lá na frente esse funil vai gerar os teus sêniors sem você ficar brigando, pagando fortunas, que no fundo acaba criando
uma maluquice no mercado, Sim, né? está totalmente Hoje, desregulado, né? desregulado. E você cria mais do que isso, João, você cria uma ilusão para as pessoas júniores, por exemplo, que a gente vê eventualmente, pedindo 10 mil reais e a pessoa tem zero experiência, sabe? E aí você fala, cara, não é assim que funciona o jogo, sabe? Então, acho que a gente precisa tomar um cuidado também para não criar uma distopia dentro desse mundo, né? E mais isso, mais que as empresas entendam que não vai ter muito escapatória. Se você não formar e não continuar formando pessoas, você vai ter que brigar. E aí, assim, você pode ficar com um buraco de tempos em tempos cada vez mais curtos, né? E você não consegue seguir com o produto, não consegue colocar, você perde o timing de mercado. Então é um desafio que a gente não enxerga muitos caminhos a não ser esse. E esse buraco só vai aumentando, né, Diogo? Eu lembro, eu tenho a oportunidade de vivenciar, né, ter contato com pessoas. Meu primeiro estágio foi em empresa de TI, né, uma startup de TI também, lá em 2001, né, entregando a idade, né. E desde então a gente vivencia essa discussão, né. Então eu lembro lá naquela época a discussão de formação de profissionais, os números, se eu não me engano, seriam em torno assim, de 70 mil vagas hoje, e nos próximos 2 anos, 5 anos, iria para 140 mil. Nossa, vai dobrar. E essa discussão de que as instituições, né, as faculdades não formam o profissional que a gente precisa contratar na quantidade que a gente precisa, é bem interessante, porque você tem algumas restrições, né, que o MEC exige, por exemplo, que para você poder criar um curso, você tem que entrar com algumas documentações, e isso acaba você aprovando um curso que, após o término dos seus 4 anos, ele já vai estar defasado. Né? O mercado está muito dinâmico. E o né? mercado já é dinâmico. Então, significa que quando você estiver formado, ou lá no final da sua formação, você vai estar estudando uma tecnologia que está, no mínimo, 4, 6 anos defasada. E o mercado não atende isso, né? Não entende isso. Então, essa parceria, né, de ecossistemas, né, iniciativa privada, instituições de ensino, governo e a sociedade em si, é bem interessante, é fundamental. Sim, sem dúvida. E aí eu queria pegar o gancho, né? É interessante você ter um portfólio de cursos, né, para que consiga atender toda essa demanda. E hoje vocês têm mais de 1.300 cursos dentro da plataforma, né? É isso aí. A gente tem já mais de 1.300, né? Toda hora atualizando e colocando, né, mais cursos no ar. E acho que você mencionou uma coisa, Roger, que a gente vê muito acontecer na prática, né? Tem muita gente que está fazendo faculdade e também assina a Alura para ir meio que, sabe, cruzando as coisas. Deixa eu ver, eu aprendi isso, mas deixa eu ver como é que é o framework novo faz isso. Né? Acho que tem um pouco dessa Os conceitos básicos versus as tecnologias mais disruptivas e inovadoras. Exato. Né? E esse é o papel da faculdade, cara. O papel da faculdade, eu não enxergo que o papel da faculdade é te mostrar a tecnologia mais avançada, do último framework, nada disso. Ela te dá a base, de fato, da engenharia de computação, de sistemas da informação. Lógica. É muito a lógica, exatamente. É você descer e entender o que está por baixo dos panos. Né? E aí também, pensando até na extensão disso, né? Indo para um mundo de pesquisa, de quem de fato mergulha ali em pesquisa, né? de desenvolvimento, enfim, é um caminho que vai mais por debaixo dos panos. Só que é o que você mencionou, hoje as empresas, ok, elas valorizam muito quem tem esse conhecimento super profundo, porque é uma pessoa que vai saber resolver problemas mais complexos quando estiver lá na frente na carreira. Mas muitas vezes ela está querendo alguém que trabalhe com o framework da moda, né? E que vai estar ali sabendo a última linguagem que foi lançada por XPTO. O que a gente provoca bastante ali na Alura, a gente tem falado muito do profissional em T, né, de você sim se aprofundar e se especializar numa tecnologia, mas estar atento a coisas que estão próximas, né, ao que você está trabalhando. Então,
Por exemplo, né, se eu estou aprendendo a desenvolver front-end, que é a parte de interface, né, é o que as pessoas veem ali do software, eu preciso conhecer um pouquinho de design, de UX, eu preciso conhecer um pouquinho de back-end, de DevOps, para saber o que as minhas ações vão impactar essa galera. Né? E nas empresas, falando um pouco mais de gestão agora, né? Com os squads, que também estão cada vez mais multifuncionais, ali, multidisciplinares, com pessoas de diferentes habilidades participando, é importante você conhecer um pouquinho a área do lado, né? Ou o papel de outros, para fazer as conexões e para resolver os problemas que são cada vez mais complexos também. Né? Então, eu acho que mudou um pouco o perfil do profissional de tecnologia nesse sentido, que no passado era o famoso manda pizza embaixo da porta, ele vai lá, transforma a pizza em código e tá tudo resolvido, né? Tá no ar. Hoje em dia, até é uma brincadeira assim, que a galera faz, porque eles gastam mais tempo em reunião do que codando. Né? Então, tem que ficar fazendo alinhamento, tomando decisão, resolvendo problema. Né? Hoje, uma pessoa que desenvolve, ela não é paga pelo código, ela é paga pela resolver problema. Perfeito. Então, acho que essa tua provocação faz muito sentido, e quanto mais a gente conectar esses ecossistemas, mais oportunidade a gente vai trazer para essa turma, né, que tá se formando, e também para as empresas que estão precisando contratar. Você mencionou um pouco de governo, tem uma vertical aqui na Lura que a gente está começando a trabalhar ela, que é a Lura para Empresas, que a gente começou com um projeto que foi maravilhoso com a Secretaria de Educação do Paraná, onde a gente levou uma parte dos nossos cursos ali que vão mesmo da lógica de programação, começando um pouquinho do front-end, um pouquinho de dados, um pouquinho de back-end, para alunos ali do ensino médio. E era um projeto que impactou ali mais de 150 mil pessoas, né? Mais de 50 jovens que estão estudando e se formando para esse mercado, né? Que eles poderiam ali localmente acabar trabalhando num negócio local e sem demérito nenhum, né? Mas geograficamente você acaba tendo uma limitação ali, né, de atuação. E o que a gente está enxergando ali é que essa parceria público-privada, de alguma forma, ela oferece, né, pelo menos esse leque de oportunidades um pouco maior para essa turminha que tá entrando, né, do ensino médio público no mercado de trabalho. E a ideia é que a gente expanda isso agora para outras prefeituras também, né, e outras escolas. Então, acho que a gente também tem muito esse olhar, né? Acho que como instituição de ensino, a gente está meio que no meio do caminho, né? E o que estava agoniando a gente, e aí por isso o manifesto, era isso, a gente via as empresas procurando a gente todo dia, falando, eu preciso de desenvolvedor, eu preciso de desenvolvedora, tipo, manda aqui para mim. E os alunos falando, eu preciso começar, eu preciso que alguém me dê oportunidade. E do outro lado, o governo querendo ajudar também de alguma forma. Então, acho que a gente está unindo essas pontas, né, aqui como parte desse ecossistema também, para, de fato, tentar azeitar essa correlação. Essa relação, toda. Né? Eu fiquei olhando para isso, e assim, lógico, as empresas nos procuram para pedir ajuda, como é que eu me organizo para conseguir atrair essas pessoas, né? E aí você falou dos requisitos, e aí eu vejo que isso é uma barreira, né? Eu tenho um monte de gente querendo essas vagas, mas aí quando eles olham para os requisitos que as empresas estão colocando, isso acaba sendo uma barreira de entrada. E eu olhando para esses requisitos, eu reconheço ali alguns padrões, né, de outro cenário. Então, imagina que, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa júnior e eu peço ali já 1 ano de experiência porque eu estou considerando que esse camarada fez uma faculdade, aí ele fez um estágio de 1 ano e aí ele vai tá pronto para ser um júnior. E não é isso que está acontecendo mais, né? A gente acabou de falar que a faculdade não forma profissionais suficientes. Então, se eu colocar, por exemplo, para o júnior 1 ano de requisito, né, do que está previsto ali de estágio ou de um assistente que depois vai ser júnior, não é mais assim que está funcionando, né? O cara faz um curso que muitas vezes não é um curso superior, um bootcamp ou um curso como autodidata, ele aprende. E aí, se eu manter esse requisito que funcionava antes no esquema estágio, analista júnior e tal, eu não vou conseguir fazer essa engrenagem rodar, né? E por outro lado, eu vejo que a área traz para o RH, a gente está precisando de alguém da tecnologia X, um sênior da tecnologia X. E aí a gente vai para as nossas tabelinhas lá do plano de cargos. Então sênior, então eu preciso de alguém com pelo menos 6 anos de experiência.
Então, beleza, aí eu vou abrir a vaga, 6 anos de experiência em tecnologia X. Só que aquela tecnologia nem existia 6 anos atrás, né? Exatamente. E aí a coisa não está funcionando. E a única forma que eu vejo da gente conseguir fazer isso funcionar é se aproximando. O RH precisa entender mais de tecnologia para saber quando um requisito é obrigatório, quando ele é desejável, e quais tecnologias se conversam, né? Você falou, por exemplo, de um front-end, porque às vezes chega uma demanda, um requisito de uma tecnologia específica, mas é uma tecnologia ali do front-end, por exemplo. E talvez alguém que já domina front-end, mas não exatamente aquela tecnologia, poderia se adaptar bem ali em algumas semanas, um curso rápido desse, por exemplo, um cara, vou usar um outro exemplo mais fácil, assim, porque todo mundo conhece. Então vamos supor que a pessoa usa Excel há muitos anos, e essa empresa não usa Excel, usa o planilhas do Google. Cara, alguém que manja de Excel vai se adaptar a essas planilhas em poucas semanas. Assim, lógico, vai se perder nos atalhos ali, vai ter que se adaptar às fórmulas. Mas talvez é isso, né? A gente entender muito melhor o que a área está pedindo para falar, tá, como é que eu coloco esse requisito de uma forma que eu não restrinja muito as pessoas que vão se aplicar ali, né? Perfeito, João. Acho que esse ponto é um ponto fundamental, acho que para estar na cabeça das profissionais aí de RH hoje, que é... E aí eu cruzo isso com outro movimento que a gente está enxergando também, né? Que são... os tech recruiters estão sendo muito solicitados. E tem muita gente que não era tech recruiter, que era recruiter, que está sendo chamada para o mundo de tech. Né? E essa pessoa, ela também tem essa dificuldade de entender esse mundo de tecnologia, que é uma sopa de letrinhas horrível. Né? Para quem está entrando, é muito difícil você entender, tipo, cara, o que é uma API, o que é front-end, back-end, aí fala de Vue, Angular, React, cara, é muita coisa, tipo, é meio maluco. E ao mesmo tempo tem aquela pressão curto-prazista de, não, eu preciso desse dev para amanhã, dessa dev para amanhã. E aí acaba gerando esses sobre-requisitos, que às vezes eu peço mais do que eu preciso de fato. Ou então é isso, putz, eu não estou conseguindo achar nenhuma pessoa que desenvolve usando o framework Angular do front-end. Mas tem centenas que desenvolvem em React, que é isso que a gente fala um pouco de aceleração, né? Você pega uma pessoa que conhece muito de React, ela vai aprender Angular em semanas mesmo, 2, 3 semanas ela já está dominando, já entendeu, porque os princípios e a base é a mesma, né? Muda a sintaxe, muda a palavrinha que você usa para fazer, a forma como você faz o loop é diferente, mas assim, a base é a mesma, então a adaptação é muito rápida. E aí a gente vai lançar uma feature nova, eu acho que eu vou dar spoiler aqui, não sei quando vai sair esse episódio, mas a gente vai lançar uma feature agora na Alura que a gente faz justamente essa conexão dos nossos alunos com RHs. Né? E parte dessa conexão vai ser também uma série de cursos a gente está chamando, né, de tecnologia para tech recruiters, mas é quase assim, tecnologia para não techs. Né? Então, o que uma pessoa precisa saber sobre front-end sem precisar saber descer no código? Né? Eu não preciso olhar código para entender o que é um framework, para entender o que é a base do front-end, por exemplo, quais são as tecnologias, linguagens, para tentar ajudar também essa turma toda que está vindo, né, para o mundo de tecnologia, que não conhece nada, que se assusta na entrada, a gente tentar simplificar um pouco, usando um pouco da nossa didática, né, que acho que, enfim, é reconhecida aí também como facilitadora desse processo, para também ajudar essa turma que está entrando a se adaptar mais rápido e entender e questionar também os gestores de vagas. Falar, pô, cara, será que você precisa de tudo isso mesmo? Mas por que essa vaga que você tem de dev back-end pleno precisa saber de 5 bancos de dados diferentes e do framework de front-end tipo, não precisa. Então, eu entendo o lado das empresas também cara, eu quero trazer o melhor profissional, um profissional mais completo pelo orçamento que eu tenho aqui.
mas não existe. Nesse contexto de hoje, isso não vai continuar, não vai funcionar, né? Porque na prática não tem profissionais disponíveis. Então é igual quando você citou o exemplo lá das estações meteorológicas, né? Você não tem um componente, inviabiliza o negócio. Então não adianta. Eu tenho que criar. E agora é a mesma coisa, né? Tá faltando profissional, a gente vai ter que se adaptar, mudar os requisitos, de repente ser um pouco mais conivente e considerar o treinamento interno, né? Então, perfeito, eu vou buscar alguém que tem uma base do que eu preciso e as tecnologias específicas, uma parte dos requisitos eu treino internamente. Né? Esse foi um ponto do manifesto, né, que gerou um pouco mais de controvérsia aqui, que a gente levou uma provocação também de tentar simplificar um pouco dessas stacks de desenvolvimento, né? Porque também tem algumas empresas que escolhem assim, usar uma linguagem que acabou de ser lançada, que não tem ninguém que domina, só porque é o mais recente, e, sei lá, ou é uma aposta para o futuro, enfim. Mas aí ela não vai encontrar gente que conheça daquela tecnologia porque não existe, porque ela acabou de ser lançada. Então, a gente também leva essa provocação de cara, você precisa ter esse nível de complexidade? E tem negócios que precisam, tá? Tem negócios que realmente é indiscutível que precisam de uma super arquitetura ultra complexa. Mas tem negócios que estão usando arquiteturas complexas que não precisariam. Né? E estão com essa dificuldade de trazer gente. Mas putz, não tem ninguém que usa a minha tecnologia aqui. Não tem. Você escolheu uma tecnologia que realmente não tem gente estudando ou não tem volume de pessoas suficientes, né, para se formarem a tempo suficiente de te entregar produtividade aí. Então, e aí gerou polêmica porque é isso, né? As empresas entendem ali dentro dos seus contextos que precisam de coisas mais ou menos complexas, mas aqui é meio no óbvio, assim, se você simplifica a stack que você usa, ou vai para as comunidades que já estão mais formadas, que você já tem mais documentação, que já tem, né, muita gente usando, isso facilita muito mais. Facilita não só você recrutar mais pessoas, mas também desenvolver as pessoas que você já tem. Porque elas vão ter muito mais documentação, elas vão ter muito mais exemplo, vão ter muito mais cursos sobre aquele tema. Então, facilita não só na atração, mas também no desenvolvimento dessa galera. Fora uma questão, né, que dificilmente acontecia antes, mas que agora a gente está vendo acontecer, que é, uma vez que eu tenho possibilidade de escolha, tem algumas linguagens que o pessoal não quer usar, né, porque não gosta, Sim. ou quer trabalhar com outra, que acha melhor, ou mais simples, sei lá. Mas a gente vê as empresas perdendo pessoas também por conta disso. Não é mais salário só, mas na outra empresa eu vou usar tal tecnologia que é o que eu estou estudando, que é o que eu quero trabalhar e tal. Sem dúvida. Acontece. Isso acontece mesmo, né? Acho que principalmente quem está no início de carreira, acho que tem isso mais forte de não, eu vou mudar de emprego para usar uma tecnologia mais moderna e é isso. Mas, cara, o que a gente vê e a gente acompanha, né, muitas pessoas desenvolvedoras aí, ao longo da carreira você vai se deparando com outras linguagens e eventualmente você vai cair numa linguagem mais antiga, porque é um sistema legado e você foi alocado naquele projeto. E aí o que você vai fazer? Você vai sempre pedir demissão quando cair numa linguagem que você não gosta ou não domina? Não é o caso, né? Ainda mais, quanto mais sênior, a pessoa mais difícil é também de ficar trocando tanto assim, né, de contexto. Então, acho que é natural na vida da pessoa que desenvolve que ela, ao longo da carreira dela, ela passe por muitas linguagens diferentes. Né? Acho que isso também é uma outra, talvez, ilusão, que a pessoa acha que ela vai trabalhar só com um tipo de linguagem, um framework a vida inteira. Não vai. Porque as tecnologias mudam, se atualizam, outra porque existem sistemas legados, outra porque a empresa eventualmente vai chegar e falar, quero mudar toda a minha stack e é isso. E a pessoa curte estar ali, curte a cultura, ela vai se adaptar. Né? Então, de novo, a adaptação de uma pessoa mais experiente de programação é muito rápida, né? Porque ela já tem a base muito forte. Então, ela consegue trocar de linguagem, trocar de ferramenta muito rápido. Né? Nesse sentido, Diogo, em 2002 a bola da vez era Java. Né? Hoje, se você tivesse que selecionar, não sei se você tem esse número, né? Mas quais seriam as top 3 tecnologias mais procuradas na Lura, na plataforma? Cara, tem vários rankings que mostram isso, né?
Java ainda continua muito forte, até por ter esse histórico robusto, né, e pensando um pouco também em sistemas mais legados e todas as melhorias que o Java teve ao longo desses anos ainda continua muito forte, mas hoje o que está mais em alta é o JavaScript. Né? Pela flexibilidade que ele tem, né, de estar tanto no front-end como no back-end, as barreiras de entrada para quem está começando são menores, então você consegue programar ali direto no browser se você quiser, você não precisa nem ter um editor de código. Né? Então ele traz algumas facilidades que ajudam. Python tem sido uma linguagem ainda também muito procurada, e aí o Python ele tem uma flexibilidade que você pode trabalhar, a galera de dados vai muito, né, para Python especialmente, mas ele também tem frameworks para você trabalhar no front, ele é muito mais forte em back-end, então Python é bastante forte, e tem os clássicos C Sharp, que continuam, assim, são mais antigas, mas continuam em voga, e continuam sendo sistemas operacionais que muitas empresas usam. Então, principalmente empresas grandes. Então, .NET, essas linguagens ainda continuam muito, muito fortes. Né? Mas o destaque hoje é para o JavaScript, por conta também dos frameworks que ajudaram muito, né, a quem está começando a desenvolver, por facilitar algumas etapas ali, né, da construção. Tem as bibliotecas, né, com componentes já prontos para você editar ali e tal. Exatamente. Então, eu destacaria especialmente JavaScript, mas Python, Java são muito fortes também. Bacana. Cara, deixa eu dar um passo numa coisa que você falou que eu acho que assim, todo podcast é carregado de lições da história da tua vida, tudo que a gente está falando. Mas essa feature que você está falando, que chega agora, da conexão do tech para não tech, cara. Eu olho para o nosso público hoje, João, e o cara quer pensar remuneração, às vezes ele não consegue entender a estrutura daquele papel ou daquela própria cadeira que ele está montando, né? Agora, pô, você falou que é novo, né? Eu já tô querendo explorar o modelo de negócio, porque nós fizemos ano passado uma mentoria aqui e a galera tá pedindo esse ano. Só que a gente queria fazer uma combinação esse ano justamente de fazer entregas. Obviamente a gente fala desse mundo da compensação ali dentro, mas seria legal um background no sentido do cara pelo menos começar a passar a entender esse mundo. Porque, cara, como é que eu vou entender de uma cadeira que eu não sei de nada? Eu não sei o que é uma biblioteca, eu não sei o que é JavaScript, sabe? Eu escuto falar. Então, isso vocês estão pensando... Agora é pergunta de negócio para negócio. Vocês estão pensando em fazer isso totalmente por conta? Ou haveria possibilidade, por exemplo, de um canal como o nosso, que é conectado com muitos RHs no Brasil, né, de estimular esse tipo de coisa? Como é que você tem... Dá para dar mais um spoilerzinho assim, de repente? Dá. Na verdade, assim, Emerson, a gente está ainda em fase de concepção da ideia, né? Mesmo o go-to-market disso, a gente nem está pensando muito longo prazo ainda. Né? O que a gente quer atender de curtíssimo prazo é, de fato, estreitar essa relação. Então, é isso, né? De um lado, a gente tem lá mais de 3 mil empresas que são clientes da Alura. Do outro, a gente tem 90 mil alunos que estão estudando com a gente. Cara, a gente precisa conectar essas pontas. Né? A gente precisa, de alguma forma, fazer com que elas se conversem. E aí vem essa feature para ser... No fundo, ela vai ser uma grande vitrine de portfólios, né? Onde os alunos vão... essa é uma outra coisa que a gente tem trazido muito na Alura já há uns 2, 3 anos aqui, que é muita prática. Porque a pessoa só assistir o curso é legal, ela entende do assunto, mas é na hora que ela vai pôr a mão na massa que ela entende se aprendeu ou não mesmo, né? Se ficou algum gap, para ela voltar. Então a gente criou um monte de mecanismos de desafios, desafios mais curtos, de médio prazo, mais longo prazo, para que ela crie portfólio. E para que essa pessoa que está em desenvolvimento consiga não só chegar para uma entrevista de emprego e falar, eu tenho 500 certificados da Alura, ou de outra qualquer escola, né? Mas olha meu portfólio, olha o que eu desenvolvi com os 500 cursos que eu fiz, sabe? Olha, eu fiz essas aplicações aqui, eu criei um sistema, eu escolhi essas tecnologias por causa disso.
Eu parei aqui porque eu sei que meu próximo tópico de estudo é esse. Cara, isso para quem está recrutando é Sensacional, ouro, assim. Você fala, entendi o que a pessoa fez, onde ela está, o que ela pretende daqui para frente. Então, a gente tem tentado provocar também nossos alunos e alunas nesse sentido, de pratique, documente muito bem, porque a pessoa que está recrutando vai bater o olho ali e falar, entendi, né? E essa feature, na verdade, vai facilitar essa comunicação, essa triagem, vai ter algumas filtros legais ali para a gente ir fazendo essa conexão. É isso que a gente tem de curto prazo. Tá? Longo prazo é o Aluraverso. Então, assim, a gente pode, sem dúvida, expandir isso, né? Inclusive para fora. Acho que já surgiram muitas ideias, né? De não ficar só para dentro. Por exemplo, a Alura tem um mecanismo que a gente fez desde o começo da pandemia, que são as imersões, que são semanas gratuitas que a gente ensina alguma tecnologia, assim, constrói um projetinho com a galera sobre uma tecnologia específica. E a gente já teve imersões que participaram mais de 100 mil pessoas de uma imersão. Então, será que eventualmente a gente não pode abrir também essa vitrine, né? Não só para alunos, mas para o pessoal que participa dessas imersões ou eventos que a gente faz com parceiros e trazer para dentro? Tudo isso está super aberto a nossa discussão. Mas na Alura a gente gosta de fazer bem o esquemão MVP, vamos testar, aprender bastante, itera, feedback, vai pro próximo. Tanto que o primeiro MVP dessa feature a gente fez sem nada de código. Então foi assim, conversamos com algumas tech recruiters, pegamos uns feedbacks, conversamos com um monte de alunos, fizemos algumas conexões para entender o que funciona, o que precisa, o que não precisa. Dali a gente aprendeu um bocado de coisa e agora a gente está numa etapa de criar uma primeira versão. Deve estar no ar aí daqui um mês e pouquinho. Hoje a gente está em maio aqui, mais ou menos lá para junho, julho, a gente tem uma primeira versão e aí depois expandir isso, né? De novo, o que a gente quer é completar essa jornada do nosso aluno e da nossa aluna, que é atrair essa pessoa, capacitar, fazê-la e acompanhá-la ali, né, na prática. Então, a gente também criou um Discord para que as pessoas possam se apoiar durante os estudos, que nossos instrutores eventualmente possam apoiar. E com essa prática, elas criem portfólio e esse portfólio a gente conecte com as empresas. E do lado das empresas, entra nossa vertical de B2B, que ajuda tanto num assessment, de entender ali, né, o que a pessoa conhece, não conhece, entra uma parte de aceleração, que é o Level Up, que é um produto que a gente tem, que justamente a gente pega pessoas que estão em início e ajuda em 3 meses a colocar a pessoa produtiva dentro da tecnologia que a empresa usa, nos produtos que a empresa usa, e depois tem o Alura para empresas, que é toda a parte de upskilling, reskilling, que também é a nossa plataforma para empresas, né? Então a gente tá tentando cobrir toda essa cadeia, desde da aluninha, do aluninho que está entrando lá até a empresa formando, capacitando e retendo essas pessoas e desenvolvendo, né, para a gente atingir o nosso objetivo lá que eu conecto com o manifesto, que é de garantir a sustentabilidade do setor aí no longo prazo. Que tipo de desafios vocês têm? Porque eu fico imaginando o seguinte, cara, mais de 1.300 cursos, né? São dos 90 mil alunos, se eu não estou enganado, é isso, né? Sim. Cara, como é que vocês criam trilhas de aprendizagem lá dentro? Porque eu imagino que deve ter curso ali que o cara não consegue nem achar, né, cara? Deve ser muita coisa. Como que é isso? Antes de eu te perguntar da questão própria de produção deles, assim. Cara, esse é um baita desafio. Acho que você tocou talvez num dos grandes desafios que a gente tem, que é como que eu mostro para essa turma todo esse conteúdo que a gente tem. Porque é muita coisa, é isso, é curso, é o podcast, é a prática, é o vídeo do YouTube. Então, muito do nosso esforço hoje é como que a gente cria um caminho de recomendação, né, de estudos, de fato, para a pessoa, para ela ter uma trilha, pelo menos inicial. Né? Porque a gente sabe que, de fato, as pessoas experimentam muito no começo, né? Principalmente quando estão... E depois também, né, quando querem justamente trocar de tecnologia. Então, não é uma recomendação linear sempre, né? Às vezes ela vai e volta para o mesmo eixo ali, ela dá uma saidinha, volta para o eixo.
E a gente está quebrando a cabeça agora de como que a gente melhora as nossas recomendações de trilha de estudo. Hoje a gente tem na plataforma, a gente tem as formações, né? Então, se você pega lá a nossa formação de front-end, ela vai desde o basicão até um framework, por exemplo, né? Que você pode escolher qual usar, enfim. E depois a gente tem outras formações que falam um pouco mais de DevOps, de deploy do site na internet, enfim. Então a gente tenta ter essas, vamos chamar de micro trilhas aqui, que são as formações, mas agora, talvez um outro spoiler aqui, a gente vai tentar evoluir isso para uma trilha maior ainda. Então é uma trilha pensando na carreira de fato. O que é uma carreira dentro de front-end? Indo do zero até super avançado ali. Então, a gente vai construir um mapão, né, de estudos ali para a pessoa ter como guia. E, óbvio, ela vai experimentando e decidindo o caminho dela. Mas vai ter a nossa recomendação do que a gente entende que é o caminho. E a gente entende que isso é super importante porque o nosso aluno, a nossa aluna ali, ela tem um tempo restrito de estudo. Né? Não é que a pessoa tem o dia inteiro, ela tem ali 1 hora, 2 horas para estudar, talvez, nem todo dia, talvez 2, 3 dias na semana. Precisa ser assertivo, né? Precisa ser muito assertivo nesse sentido, senão ela desencana. Senão ela, justamente, ela entra lá, faz um curso, fala, putz, não sei direito onde conectar agora, largo. Né? Então, acho que essa recomendação é um desafio que a gente tem e que a gente está criando aí mais mecanismos, né, tanto de discovery, a gente está redesenhando todo o onboarding da plataforma para jogar as pessoas já nos lugares certinho, logo que entram. Então, tem várias novidades de produto que vão chegar para atacar esse ponto aí ainda esse ano. E tem o ponto da produção de cursos, né? Esse também é um outro desafio, que é um volume bizarro. Vocês têm estúdios aí? Já tem toda uma estrutura pronta para isso? A gente tem estúdios. Durante a pandemia, a gente fez em casa mesmo, então a gente manda um mini estúdio lá para a pessoa, com luz, câmera, microfone. Que legal, cara. E ela se adapta ali, né, na casa dela para gravar. Que, enfim, foi um desafio logístico, né? Fazer toda essa tramitação assim, de equipamento e tudo mais, mas deu certo, funcionou. Hoje o nosso time de conteúdo, né, ele sempre está antenado o que a gente tem que trazer de novo na plataforma, que, né, isso que eu ia perguntar, cara, vocês fazem um curso a cada 10 minutos, você fica pensando nesse cálculo, os caras fazem um curso a cada 10 minutos, né? E tem além da produção, tem o desafio da manutenção, né? Porque tem tecnologias que a gente precisa regravar de tempos em tempos, porque mudou a versão, mudou a forma como a pessoa encontra ali, né? E a gente, óbvio, a gente prioriza o que a gente consegue, o que tem que atualizar com mais frequência, o que a gente pode deixar um pouquinho mais, porque tem coisas que mudam muito rápido, coisas que mudam menos. Normalmente, essas que mudam menos, a gente cria alguns mecanismos de vídeos spot para contar para as pessoas, olha, aqui está uma versão antiga, mas na nova vai funcionar desse jeito aqui, beleza? Que, óbvio, a gente entende que não é o ideal, mas tem como business, né, a gente tem sempre essa decisão de esforço-retorno, né? Então, daqui a algum tempo, a gente vai sim regravar aquele curso. Enquanto isso, a gente vai criando alternativas, né, para a pessoa não deixar de aprender, né, que é o nosso ponto no final do dia. Satisfaça outra curiosidade. Quantas pessoas trabalham nessa produção de conteúdo toda, meu? Deve ter roteirista, deve ter a galera de... é muita gente? Quantos? Hoje são mais de 100 pessoas, só nessa parte de conteúdo, considerando os instrutores, o time de vídeo, o time de publicação, de edição... E os squads ali, né? Que a gente tem um squad por escola, que a gente chama. Então, as escolas, para a gente, é a escola de front-end, escola de back-end, de dados, de UX design. São 6 escolas, inovação e gestão. E DevOps, já falei. Enfim, são 6, 7 escolas que a gente tem. Cada escola tem um squad dessas pessoas todas, né, que participam ali. E os POs, as POs desses squads que tomam essas decisões de qual tecnologia a gente tem que gravar, qual que a gente tem que regravar. É uma loucura, é uma loucura. Assim, você olha o mapa o board de roadmap deles ali, é insano,
Mas acho que isso também traz um pouco da nossa proposta, né? Que é ser ali a maior oferta de cursos para as pessoas que estão trabalhando com tecnologia. Né? E não são só cursos de programação. A gente tem uma série de cursos de inovação, de gestão, que falam desde como se comunicar melhor até técnicas de customer success, de produto, de gestão, de Scrum, enfim, tem uma infinidade de coisas ali. É legal que isso talvez possibilite a gente no futuro repensar todo o processo de recrutamento e como a progressão de carreira funciona, né? Porque quando a gente, na prática, coloca um requisito de eu quero alguém com 6 anos de experiência, o que a gente está pensando eu quero alguém que já tenha passado por essa trilha de conhecimento. Então, ele foi ali do básico até o final. E não necessariamente alguém que ficou 6 anos fazendo aquilo, fez tudo isso, né? Então... E, eventualmente, eu posso ter um aluno que tem só 1 ano de experiência, mas ele fez todo o processo, ele percorreu ali toda a trilha de conhecimento, criou um portfólio, fez, de fato, os projetos em cada uma das áreas e, eventualmente, ele vai ter até mais, uma capacitação mais qualificada do que aquele outro candidato que ficou 6 anos fazendo aquilo, mas com menos interesse e profundidade, né? Então, eventualmente a gente vai conseguir ter um processo de seleção muito mais assertivo, né? De olhar para o portfólio ao invés tem X anos de experiência nisso aqui. Sem dúvida, João. Acho que esse talvez seja até um colateral que venha nessa nova trilha, né? Até as pessoas de RH olharem para isso e falarem, bom, se eu preciso de alguém júnior, eu preciso de alguém até aqui, né? Se eu preciso de alguém pleno, talvez até aqui, só que com alguma experiência, avançado, eu preciso que essa pessoa domine isso aqui, já tenha algum tempo de experiência. Na verdade, gente, tempo é bagagem, né? O conhecimento, óbvio, que você vai acumulando, mas eu acho que o tempo, ele é muito assim, o quanto de problema essa pessoa já resolveu. Porque é isso, na nossa carreira, a gente cresce porque a gente vai enfrentando uma porrada de problema e vai resolvendo. Então, acho que o que diferencia, né, muito o sênior do júnior é um pouco dessa autonomia, da referência, né, do tanto de referências que essa pessoa já viveu, os problemas que ela já enfrentou, como resolveu e tudo mais. Mas isso não significa que todo mundo tem que trazer o sênior. Porque é o que você falou, João, se eu trouxer um júnior que já conhece a base e der oportunidade para ele de ou continuar se aprofundando aqui, ou ter o apoio dessa pessoa que já bateu a cabeça um monte para dar alguns atalhos para essa pessoa, cara, é isso. E aí eu vou formando e essa pessoa vai ficar super feliz que ela vai poder, né, se desenvolver, vai poder aprender, vai errar no meio do caminho, igual a sênior, e vai aprender com aquilo, talvez aprender coisas diferentes que a sênior nunca tinha passado e essa pessoa vai ensinar a sênior também. Então a gente enxerga muito como uma troca. Perfeito. Né? E de novo, como as coisas mudam, o júnior ou a júnior muitas vezes vai ensinar coisas para a pessoa mais sênior também, vai trazer referências novas, vai trazer bibliotecas novas, né? Então acho que é sempre uma troca que quando a gente põe no papel, ela faz muito sentido. Muito sentido. De repente, se eu estou desesperadamente precisando de um sênior, e considerando que as pessoas trocam de emprego cada vez mais rápido, eu já deveria trazer junto um júnior para já ir preparando a trilha, né? Eu não contar só com um plano para hoje, né? Exatamente. É exatamente isso, João. É exatamente isso. Se a empresa está se apoiando toda a área de tecnologia dela em uma pessoa sênior, poucas pessoas sêniores, é muito provável que ela venha a ter um problema em breve. Né? Se ela não está formando essa base, essa turma que está entrando e né, tá ajudando a se desenvolver nos produtos dela também, é isso. Tá meio fadado, o fim do jogo tá meio claro ali, qual que vai ser, né? Cara, como é que você tem visto o trabalho remoto dentro dessa área? Porque apesar de a área de tecnologia exigir um conhecimento, né, uma capacidade intelectual ali que você resolve de qualquer canto, cara, a gente vê startups ou empresas que falariam assim, isso tá no hype do momento, e os caras querendo que a galera trabalhe no prédio, presencialmente. E você disse logo no começo que esse remote first de vocês foi uma estratégia que vocês também adotaram para conseguir manter, para engajar, continuar engajando a galera.
E realmente isso tem acontecido, né? Você vê empresas de tecnologia que estão no topo, mas ao mesmo tempo estão com práticas assim um pouco obsoletas para o momento que a gente está vivendo, cara. Emerson, tem de tudo, tá? A gente tem conversado com muitas empresas e como a Lura, assim, a gente enxerga o Remote First como um diferencial de atração e de retenção. Então, vestindo o chapéu de RH aqui, eu consigo atrair talentos de qualquer lugar do mundo e oferecendo essa possibilidade de trabalhar de casa, essas pessoas reconhecem como um diferencial e um valor para a carreira delas, né? É óbvio que tem gente que prefere trabalhar presencial e tudo certo. Mas o que a gente tem visto, no geral, assim, das empresas, é um formato híbrido. Tá? Então, algumas empresas deixam até a pessoa escolher o que ela prefere, se é full remote, se é híbrido, com algumas reuniões presenciais, ou se é presencial 100%. E o que a gente tem visto é a galera indo para o híbrido, que de alguma forma faz sentido. Porque, assim, o que a gente perdeu com a pandemia? Perdeu a criação de vínculo, aquele papo do cafezinho que te ensina alguma coisa, que você vai lá e bate no ombro da tua colega, do teu colega e fala, cara, eu tô travado, me ajuda a pensar. E o negócio destrava, porque, cara, no remoto dá para fazer isso. Mas, puta, abre um Meet, ou, sei lá, né, chama no Slack, tem uma barreira física. Fica mais formal, né? Fica mais formal essa troca. Então, acho que a gente perdeu um pouco dessa troca. Não que isso impactou em produtividade, muito pelo contrário, o que a gente viu foi várias empresas reportando um aumento de produtividade, e que foi o nosso caso aqui também. Óbvio que tem contas de pandemia, que é o setor crescendo naturalmente, tem um monte de fatores que a gente não pode ignorar, mas eu acho que o caminho que vai acontecer daqui para frente é ir para um formato híbrido. Agora, as empresas que estão batendo o pé e falando eu quero só presencial, eu não abro nenhum tipo de possibilidade, elas estão tendo mais dificuldade de recrutar. De novo, a gente está vivendo um contexto atual que tem oferta pipocando no LinkedIn dessa galera toda semana. Assim. Então, se você está pensando principalmente na retenção, né? Acho que a atração é muito difícil, mas na retenção, eventualmente, óbvio que aí também tem fatores de cultura que pesam muito mais, mas considerar algum modelo, pelo menos híbrido, eu enxergo como um caminho mais saudável no curto, médio prazo. Se a cultura da empresa é ir para o presencial, ok, entenda que como business você vai ter algum impacto, né, de tempo de atração e talvez você não atrai os melhores talentos. Então, é um pouco do que eu tenho visto aqui do mercado. E o híbrido tem os próprios desafios também, né? Porque parte das vantagens do remoto não são possíveis, né? Por exemplo, se eu exigir que a pessoa esteja 2 dias por semana no escritório, não dá para ele morar tão longe assim da sede da empresa, né? Então não é, eu vou contratar alguém de qualquer estado do Brasil, não. Tem um raio ali muito mais restrito do que o remoto. Outra barreira é a comunicação, né? Quando a gente tem uma equipe parcialmente no escritório e algumas pessoas fora, essa comunicação fica muito prejudicada, né? Eu já participei de muitas reuniões nesse formato e realmente não funciona bem, né? Funciona muito melhor quando todo mundo está de casa do que quando está meio a meio, né? Geralmente Perfeito. fica uma bagunça. Essa foi uma diretriz que a gente adotou aqui na Lura. Mesmo que tenha mais de uma pessoa presencial, essas pessoas se dividem, vai cada uma para um espaço diferente, cada uma no seu computador, para evitar justamente essa troca, né? Que é mais fácil ali no presencial e quem está fora fica meio excluído ali, né? Exato. Fica, não escutei direito, o que vocês falaram e tal. Então, a gente adotou essas premissas, né? De, olha, para usar o espaço físico do nosso escritório, agora você precisa reservar, tem alguns espaços, né? Óbvio, não cabe a empresa inteira hoje. A gente está caminhando para 600 pessoas na Lura, né? A gente ainda tem um espaço físico, né? Um escritório. Então, as pessoas que querem eventualmente ir para o escritório trabalhar, elas vão lá, reservam um software e usam ali durante o período. A gente também criou uma dinâmica de encontros presenciais dos times. Então, isso não é nessa frequência, né? Não é semanal, mas
trimestralmente ou semestralmente, os times se juntam, o time inteiro, para discutir não só estratégias e próximos passos, mas para comemorar também, para abraçar, né? Tipo, oi, eu sou essa pessoa. Tem umas coisas muito engraçadas que acontecem, que é, as pessoas acham que eu sou baixinho normalmente, né? Porque a minha câmera ela fica meio em cima e tal. Aí quando eu chego, elas olham e falam, meu Deus, eu tenho 1,80 m e pouco de altura, e aí elas, nossa, mas você é alta. Tipo, essas coisas, sabe? Você não sabe se a pessoa é alta, é baixa, e aí você abraça, você fala, cara, é um vínculo que se cria ali, que o virtual, por mais que tenha N opções, a gente não vai conseguir chegar. Ainda mais o brasileiro, o latino, que é muito do pegado, abraçado, do olhar no olho, sabe? Então, a gente mantém alguns encontros presenciais, mas aí, assim, o time para aquele dia, ou aqueles dias, enfim, do encontro, e a gente fica com o time inteiro. E aí, assim, para quem mora fora, a gente, né, banca a vinda dessas pessoas para São Paulo, faz um encontro aqui e depois elas voltam para suas casas, né? E é óbvio, prever tudo isso em orçamento. Aí tem todo o desafio logístico disso, mas foi a forma que a gente está encontrando de manter de alguma forma, né, esse contato. Tem que ter integração, né? Tem funcionado bem. Deixa eu te perguntar, dessas escolas todas que você divide aí internamente, tem alguma delas trabalha com cursos voltados para a questão de atitude? Porque assim, eu tô vendo, vocês focam muito na hard skill ali, mas e essa parte soft desse cara? Como é que também você trata? Porque quando você traz um problema de um cara que fica trocando de empresa e não para um tempo, é porque ele tem uma dificuldade de entender um compromisso que ele pode firmar com um negócio, né? Então, eu acho que existem coisas a serem tratadas para tratar dessa bolha de uma forma geral, que geralmente não é só habilidade técnica que o cara tem que ter ali, né? Então, vocês têm algo voltado nisso também, cara? Tem. A nossa escola de inovação e gestão é basicamente esse misto de soft skills. Tem algumas hard skills, como eu mencionei, de tipo métodos ágeis, enfim, mas tem muita coisa sobre comunicação, sobre negociação, sobre aprender a aprender. Tem lá cursos já voltados para tech recruiters exclusivamente dentro dessa escola de inovação e gestão. Então é um time que está sempre olhando esses desafios, né, de mercado e criando novos cursos voltados sim para soft skills. Inclusive, a gente quer colocar soft skills nessa trilha que vai preparar a pessoa para a vitrine, né? O portfólio dela não vai só o hard skill. A gente está criando alguns mecanismos para dizer ali de alguma forma que ela desenvolveu alguma soft skill, por exemplo, apoiando outros alunos no nosso fórum, apoiando e respondendo dúvidas no Discord. Cara, isso fala muito. É uma pessoa que trabalha com colaboração, ela pode apresentar o projeto dela num dos nossos challenges, por exemplo, que são esses desafios. Ganha uma badgezinha de comunicação, né? Conseguir estruturar para apresentar o projeto em 5 minutos. Cara, tudo isso é super valorizado. Né? Então, a gente vai criar alguns mecanismos aí de praticar um pouquinho também algumas soft skills e reconhecer, né, de alguma forma. É importantíssimo, eu considero primordial, porque eu sou um defensor ainda do curso superior, formal, embora eu entenda que no contexto atual e o cenário, né, de falta de profissional, eu apoio as empresas que estão deixando de considerar isso um requisito, mas ainda defendo como professor de pós, inclusive, né? E eu acho que uma parte que a gente falou da formação básica, né, de entender lógica e tal, mas também porque no curso superior a gente vai ter uma matéria de sociologia, de filosofia, para trazer o contexto de qual que é o impacto do que eu estou fazendo na sociedade. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma tecnologia de inteligência artificial que pode e vai impactar, né, a sociedade como um todo, ou nas questões, por exemplo, de LGPD, de falar de dados das pessoas, dados pessoais e tal. A pessoa precisa, além de ter a hard skill, compreender o impacto do que ela faz, né, para a sociedade como um todo. Sim. Sem dúvida. A gente também está super nessa linha, João. E acho que esse spoiler já foi dado pelo Paulo em algumas lives, mas a Alura vai lançar uma faculdade ainda esse ano. E desde cursos de tecnólogo, graduação e pós-graduação, porque a gente entende que existe muito forte esse papel.
né? E nossos cursos não vão ser só hard skills. Então, também vão ter uma parte para questionar, né? E falar muito de desenvolvimento de produtos éticos, porque é uma discussão que está super aberta. Não só no mundo de tecnologia, mas no mundo de produto também. Né? Como é que eu não crio produtos que viciam pessoas? Como eu não crio produtos que levam a pessoa para um caminho ali que foi desenhado por mal, sabe? Então, eu até tô assim, é um tema que eu quero mergulhar mais agora. Eu tô começando a ler um livro que chama Future Ethics, que fala justamente disso, dessa ética no mundo de produtos e como as empresas têm usado design patterns ali para levar para um tipo de uso que impacta negativamente, né, a vida de muitas pessoas. Enfim, acho que nem vale falar casos aqui, mas a gente ouve toda hora, Sim. né, casos em redes sociais, enfim, que não são legais. Então, é uma área que eu quero me aprofundar e que a gente precisa trazer. A gente precisa trazer esse debate para a mesa. Sim. Né? Não é quem está desenvolvendo software, desenvolvendo produto, precisa ter isso na cabeça. Assim, quais são as ondas secundárias do que eu estou desenvolvendo? Né? Qual a externalidade aqui do produto que eu estou criando? Não adianta nada eu criar uma coisa que ajude algumas pessoas e prejudique outras tantas. Então, acho que é uma pegada que a gente precisa trazer. Legal. Eu ia te falar, mas eu ia te perguntar de aderência disso. Porque geralmente eu falo pelo próprio podcast aqui. Quando a gente lança episódios que a gente leva a galera a refletir sobre determinados temas, a grande maioria do time técnico olha e fala, pá, isso aí eu não preciso disso não, pô, me dá uma metodologia, né? Então eu até te falo assim, cara, qual é a aderência nesse tipo de conteúdo? Será que, até para medir, porque às vezes você fala assim, se você mostrar assim, a competitividade da criação de conteúdo de um tema técnico e pegar um indicador estético de visualização, acesso, inscrição versus um desse e falar, pô, isso aqui é um fracasso. Mas não é um fracasso pelo curso, mas é mais pelo que as pessoas querem buscar, né? É que aí, Emerson, eu enxergo que é mais um resultado de longo prazo. Porque quando você abre uma conversa dessa, a pessoa ela não vai sair dali e aplicar alguma coisa no dia seguinte. Ela vai ficar com aquilo cutucando, sabe? Aqui atrás da cabeça. E quando ela for desenvolver o software, ela vai lembrar daquilo e vai falar, opa, peraí que eu já ouvi alguma coisa sobre isso, colocar um botão dessa cor aqui talvez não seja legal. E vai questionar. Né? Acho que o que a gente quer formar também são pessoas questionadoras, que elas consigam ter esse senso crítico na hora de desenvolver e consigam falar, opa, tá esquisito isso. E, eventualmente, se quem estiver liderando aquele negócio falar, é isso mesmo que a gente quer fazer, essa pessoa consiga entender que ali talvez não seja o lugar dela. Sim, fato. Né? E se recoloque, enfim. A gente está tendo N discussões e tem gente se mobilizando agora nas big techs, né? Lá nas FANGs, lá nas grandonas. Outro dia montaram um sindicato da Amazon, das pessoas que trabalham na Amazon. Acho que, de alguma forma, estão começando a acontecer mobilizações diferentes, né? Em diferentes níveis. Esqueci o nome da mulher que vazou lá, uma conversa no Facebook. Vai acontecer. Né? Porque as pessoas elas não querem fazer mal para ninguém. Quer dizer, espero que elas não queiram fazer mal para ninguém. Então, acho que isso vai incomodar e elas vão ter cada vez mais esse senso crítico de debater, né? E peitar, às vezes, uma decisão dessa. Assim. Cara, que legal, assim, da minha parte, eu acho que vocês têm algo a perguntar? Não, acho que é excelente. Acho que o que vocês fazem é necessário para o contexto de hoje. Acho que não só é muito bom, né, e funciona, a gente vê cada vez mais. Eu vi recentemente uma pesquisa com os desenvolvedores, eles falando que a principal fonte de atualização hoje já são esses cursos rápidos. Mesmo os que fizeram faculdade falam que aprendem mais com os cursos pontuais de uma tecnologia, de um processo que ele está precisando aprender e tal. E é uma transformação que está acontecendo no mundo e também vai ajudar o país, porque se a gente não conseguir resolver essa equação da falta de profissionais, vai interromper os processos, assim como você citou o caso da empresa que deixou de funcionar porque não tinha o componente, vai acontecer com muita gente se não tiver também as pessoas para conseguir fazer as coisas rodarem, né? Exatamente. Vários insights bacanas, né, que você trouxe para a gente, desde da atração dessas pessoas, né, desse público para as instituições, a permanência delas nas instituições, como também
questão do papel do RH em todo esse processo, desde o onboarding, né, da atração, onboarding e a continuidade, a atenção na jornada, no desenvolvimento desse colaborador dentro das empresas, né? Então é importante buscar sempre essa atualização, reflexão, buscar as tecnologias, né? A gente não precisa entender com profundidade, mas pelo menos saber do que está sendo falado, qual que seria uma diferenciação, como você trouxe lá no início, né? Em algumas alternativas e pensar fora da caixa, né? Pensar em algumas alternativas paliativas para que essas pessoas possam vir para as empresas e não só isso, permanecer e ajudarem os outros, né? De uma maneira mais tranquila. Você falou uma palavra que eu gosto muito, que é jornada. Né? Acho que a turma da RH, se começar a entender, né, todo o processo ali com a pessoa como uma jornada, eu acho que fica até fácil separar esses momentos e ir testando coisas mesmo. Né? Então, primeiro, eu preciso atrair. Deixa eu testar mecanismos diferentes de atração, né? Deixa eu buscar parceiros para atrair mais fácil. Depois, eu preciso fazer esse onboarding. Como que essa pessoa entra e já começa a produzir o mais rápido possível, já entenda quem somos nós, né? O que a gente usa, já um setup mais rápido, pensando em tecnologia aqui, né? De ambiente e tudo mais. Depois, essa aceleração que eu posso trazer pessoas que não são sênior e ajudar em pouquíssimo tempo a colocá-las num patamar de produtividade ideal. Né? Como que eu posso fazer isso? Trago parceiros, faço dentro de casa? Tem vários formatos. Depois, nesse upskilling ou reskilling, né? Tem alguém dentro de casa que eu consigo trazer e formar com esses cursos rápidos, alguma mentoria, enfim, ou né, já pegar essas pessoas que começaram e dar um up de alguma forma, né, com novas tecnologias, e lá na frente, aí retenção, aí acho que entra muito forte remuneração, benefícios, cultura, que acho que aí vocês dominam mais que eu, mas que completa o ciclo, né, e aí você vai ter pessoas você vai ter times robustos, que eventualmente você perde alguém, você tem reposição, né, você já está com alguém capaz de tocar o time sem depender daquela única pessoa, e no longo prazo é bom para todo mundo. Né? Então essa jornada, ela fecha um ciclo muito legal. Hein? Bacana. Que top. Muito legal. Diogo, mais uma vez eu queria agradecer muito. Tem algo mais que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Cara, eu gostei demais. Queria falar que tô torcendo 49ers esse ano pra ganhar alguma coisa. Trocou o quarterback agora, né? Então aposentou, não é o 49ers que aposentou. Ainda não conseguiu trocar o quarterback, mas tá quase. Vou apostar no menino novo, tá vendo? Trouxeram lá o Trey Lance para apostar nele como futuro da franquia. Ele ficou um ano sendo mentorado pelo Jimmy Garoppolo e agora, quem sabe, ele pode tocar ali a vida. E... Enfim, gente. E também adorei férias, espero tirar mais uma metadinha esse ano. Isso faz parte da vida, você não sabia, é importante. Cara, então, agora eu vi que é um novo mundo para se viver. E, gente, contem comigo, se quiserem me adicionar em LinkedIn para continuar esse papo. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo todo mundo lá. Acho que no LinkedIn eu tô com o Diogo Tolesano, alguma coisa assim. Vamos colocar na descrição do vídeo para quem tá no YouTube, é só olhar agora aqui. Quem não tiver, depois vai para esse vídeo lá no nosso canal, que vai ter seu LinkedIn, seu Instagram lá também, se você quiser divulgar. E quem quiser trocar ideia, bater papo de negócio, de RH, o que for, eu adoro dar pitaco. Eu falo que eu adoro conversar e dar pitaco nas coisas. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui. Legal, cara. Muito obrigado pela presença. E brigadíssimo. Só para encerrar, Emerson, obrigado pelo convite, Roger, João. Foi um papo super legal. E sempre que quiserem, estou à disposição aqui também. Fechado, meu. Se você curtiu o episódio, né, senta o dedo no like, compartilha, faz o que você desejar com ele ali. É isso, até mais, um abraço. Tchau. Um abraço, cara.